Boa noite a todos, aos internautas, aos companheiros da Doutrina Espírita, do SEAC, do Mutirão, o nosso Daniel Rossi hoje aqui com a gente, nossos companheiros Ailito, secretário da nossa casa, Lúcio, vice-presidente, nossa gratidão e obrigada a todos por estarem aqui com a gente, ligados na nossa live. Hoje nós estamos recebendo o Daniel, de Curitiba. Após a prece inicial, eu farei a apresentação do Daniel para todos. Então, eu convido agora o Ailito, que fará a nossa prece inicial, e depois eu faço a nossa apresentação. Boa noite a todos os internautas e aos amigos presentes em oração. Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, estamos mais uma vez aqui reunidos em separado, mas juntos no mesmo pensamento cristão. Rogamos a Ti, Pai, o envio da espiritualidade superior para que nos oriente, nos ajude, nos conceda a paz entre os irmãos deste mundo sofredor. Motivado pela pandemia, rogamos, Pai, o envio da misericórdia dos medicamentos necessários para a cura de todos os sofredores. E que os trabalhos de hoje sejam abençoados e intuídos por nosso irmão Daniel, para que mais uma vez nós aprendamos um pouquinho do que o nosso Mestre Jesus falou há quase 2000 anos. Nós precisamos, Pai, nós necessitamos da presença amiga de todos os espíritos superiores. Então, não nos dão por iniciados os trabalhos de hoje. Que assim seja. Daniel Francisco Rossi. Daniel espírita, palestrante, professor universitário na área de administração social, diretor do Instituto Mutirão, ONG que trabalha com educação pelo afeto, com atividades todos os dias atendendo famílias na cidade de Curitiba. Fundador da startup ligada ao Instituto Mutirão, que empreende projetos sociais que visam a geração de renda. Amigos, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, tem uma página no Face, ou então acesse, logo depois eu vou colocar certinho, www.mutirão.org. E ajude este projeto maravilhoso do nosso companheiro Daniel e a sua equipe. Vale a pena conhecer e vale a pena ajudar. Né, Dani? E hoje está trazendo para nós a palestra onde ele vai falar detalhes da vida de Cristo. E é para ele que nós vamos passar a palavra agora. Toda tua, meu companheiro. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado, queridos amigos aí que estamos assistindo. Nós, incentivados e inspirados pela minha mãe, aliás, eu sou muito conhecido por ser o filho da Elza Rossi e não o Daniel Rossi, o meu nome, né? A gente vem estudando e trocando mensagens, eu e ela longe daqui do Brasil e a gente aqui no sul do país, né? Sobre Jesus, sobre as falas, porque quando a gente prepara um tema para trocar com os amigos sobre algumas passagens de Jesus, quem sai ganhando em primeiro lugar é a gente mesmo, né? E se aprendemos com Allan Kardec, com a doutrina dos Espíritos, que a nossa missão aqui na Terra, em resumo, tanto da encarnação quanto do conceito de reencarnação, é a gente ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos. Aliás, o Espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, tem uma série de livros, né, da psicologia profunda, que analisa Jesus sob essa ótica, que é para a gente aprender a nos enxergarmos a nós mesmos mais profundamente, especialmente aprendendo a ver, a olhar o outro. E nesse intercâmbio de olhares é que a gente cresce.
E quando a gente vai aprendendo um pouco mais, passagens que a gente já sabia de cor, talvez desde crianças, a nossa cultura ocidental toda, quase ela é cristã, mas a gente, quando olha novamente aquela uma passagem e aprende algo novo sobre ela, parece que é uma história completamente nova. Assim, nesses últimos meses, a gente tem feito estudos dos livros de Amélia Rodrigues, escrito por Divaldo Franco, que trazem à tona uma série de histórias, né, um novo olhar para as histórias, algumas histórias do Evangelho, e outras que são histórias do mundo espiritual, que ela traz gentilmente para todos nós, e que não estão nos Evangelhos. E elas são sublimes, né, são maravilhosas. Hoje, para os amigos, nós separamos, nesses últimos dias, também alguns pontos de vista sobre algumas passagens, personagens do Evangelho que nós todos conhecemos. É sobre a ótica da doutrina espírita, na sua proposta de ser um cristianismo redivivo, de a gente aprender a olhar a filosofia cristã lá nos seus primórdios, não depois que ela foi ali sendo adulterada com o correr dos séculos, a Idade Média dentro, especialmente depois que ela foi abraçada pelo Império Romano, né, convertendo-se em uma religião específica. Assim, esse olhar sobre o Cristo, sobre essa ótica, nos ensina muito. Né? Mesmo histórias que nós já sabíamos desde longa data, passagens que eventualmente sabemos até de cor, este novo olhar é o que nós ousamos trazer para os amigos, né? Para ver se contribuímos de forma que cada consciência nossa, minha, de todos nós que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, possa aprender um tanto mais e olhar para a vida com uma segurança que só a fé pode trazer, para viver a vida com uma certeza que a razão pode trazer, de saber que esse Jesus de fato aconteceu e que a revelação dos Espíritos de fato aconteceu e aí está para todos nós, para dar um sentido às nossas vidas, a presente e à vida futura, especialmente. O primeiro olhar aqui é trazer a figura dos apóstolos, em especial a de Pedro. Pedro vem de uma família simples, basicamente agrícola, e ele com a formação de pescador. Mas, como muito poucos daquela época, sabia ler e sabia escrever. Tanto é que deixou cartas lá nas epístolas de Pedro, né, aos romanos, lá no final, perto do final da sua vida. Mas ele era também conhecido por ser alguém com seus rompantes, com as suas paixões, com as suas desconfianças, e isso nos aproxima demais. Porque os apóstolos não são seres inalcançáveis, espíritos perfeitos que ajudaram a missão do espírito perfeito, sim, que era Jesus. Eram pessoas que tinham, evidentemente, toda uma vertente para o bem, mas ainda uma série de questões a serem resolvidas. Né? Os ciúmes que Pedro tinha de Maria, de Magdala, né? O certo machismo que vários discípulos tinham quando as mulheres queriam acompanhar também o séquito de seguidores do Cristo. Né? Ele, um defensor implacável, às vezes usava da rudeza para proteger o Cristo de tanto que o amava. E foi com esse personagem que, apesar de toda a sua paixão e ter sido apelidado pelo Cristo, ele com o nome de Cefas, né, em aramaico, e apelidado de a rocha, portanto, Pedro, né, a pedra, aqui mais latinizado, e também pela sua idade, foi escolhido como um dos líderes, podemos dizer assim, daquele grupo que incluía alguns muito jovens, como o próprio João, o evangelista, o discípulo muito amado, né, de Jesus. E nós todos sabemos da passagem em que, durante o julgamento de Jesus, aquela busca desenfreada já na Páscoa em Jerusalém, repleta e cheia de pessoas que mal se podia andar, perguntavam-se onde estavam os cristãos, e alguns confrontaram com Pedro, reconhecendo-o, e ele negou, e negou 3 vezes. Né? E isso havia sido predito por Jesus, talvez horas antes, né? Dizendo que ele o negaria, e Pedro disse que jamais o negaria, tamanha era seu amor pelo Cristo. Mas quando defrontado com o perigo, né, de ser preso também, eventualmente de ser morto ou julgado, aquela vergonha embutida
nessa passagem, ele nega até que escuta o galo, né, cantar ali pela terceira vez, e então ele entende que aquilo havia sido feito, e era uma fraqueza que ele apresentava. E este lado desta fraqueza que ele apresentava é o que nos aproxima do Cristo. Às vezes a gente escuta algum jovem dizendo: como seguir alguém, os discípulos, os evangelhos, porque todos são perfeitos e eu sou cheio de defeitos. E Pedro é um dos exemplos, dos vários que temos, dessas pessoas que se iluminaram. Elas não nasceram iluminadas, né? Elas se iluminaram. Divaldo Franco diz que Maria de Magdala é o maior exemplo de transformação de todo o evangelho, de alguém que se iluminou pelo caminho, mudando completamente a direção do tipo de amor que ela exercia sobre a vida e sobre os outros. Depois da morte do Cristo, ele reaparece no fenômeno da ressurreição, mas como manifestações, ele não fica constantemente com eles o tempo todo. Jesus, nesse intervalo depois da morte do Cristo, sente um vazio existencial. Volta a pescar, volta à sua atividade. E o Cristo não sai de sua cabeça. A sua reaparição não sai de sua cabeça. E certamente, ou possivelmente, aquelas negações que ele empreendera com Cristo na noite do julgamento o deixaram muito perturbado. Porque ele que dizia amar tanto, como pôde negar, dizer arrependido, como poder falar disso? E veja, nós sabemos dessa passagem que só ele viveu, não tinha ninguém ali para ver e anotar que estão nos evangelhos, porque certamente ele contou para os outros, ele teve a coragem de contar, não é? Uma fraqueza sua e é uma dificuldade que nós temos, não é? A gente facilmente conta um monte de virtudes que a gente crê que tem, mas temos uma dificuldade enorme de contar as dificuldades que a gente vive, né? Até porque no mundo das dificuldades, não raro as pessoas afastam umas às outras quando alguém cai. Quando a visão do Cristo é que quando alguém cai, é exatamente o momento de nos aproximar, de erguer a mão, né, de ajudar. E isso se chama educação. E se chama educação com afeto e pelo afeto. Eles pescando, contam as Escrituras, né, está em João 21. Né? Depois disso, Jesus manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estou lendo as passagens aqui para os amigos. Quem quiser esse material, depois é só nos pedir. A gente encaminha para a amiga Esther, que pode encaminhar para vocês todos. Estavam juntos 6 discípulos. Simão Pedro, Tomé, Natanael, né, e alguns outros que estavam ali. Quando eles estavam desembarcando do barco, aterraram, viram Jesus, que já estava de pé na praia, aguardando eles com um braseiro já em brasa e um peixe e pão já sob a brasa. Jesus havia preparado um alimento para os queridos que vieram ali ter com ele. E emocionado, Pedro chega perto e Jesus, nesse momento, faz uma das passagens que também é muito célebre, menos conhecida do que as suas 3 negações, mas igualmente importante. Diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. E torna a perguntar, segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro já um pouco aflito com a pergunta sendo retomada. Então cuida das minhas ovelhas. E pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes no íntimo, tu sabes tudo que eu te amo. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Neste carinho do Cristo, em fazer 3 vezes também uma confirmação, para deixar Pedro transparente com o seu próprio coração, em relação àquele erro que ele cometera ao negar também por 3 vezes, e deixando claro a Pedro o seu papel de liderança em relação ao rebanho, às ovelhas, o que levou nossos amigos da igreja romana a crer que ele fora o primeiro papa. E mesmo estudiosos desta própria igreja comentam que não foi de fato, não havia nada ritualmente, né, nenhum rito específico para eleger o novo papa. Ele foi o primeiro líder, depois do Cristo, apontado pelo Cristo, para tomar conta daqueles discípulos
e da missão que haveria de fazê-los cumprir a partir de então. Né? Das mais difíceis, que não foram o tempo que viveu com Jesus, seria este tempo que viveriam sem a presença física de Jesus, mas certamente com a presença constante, sentida espiritualmente de Jesus. Esse é um dos trechos que nós queríamos trazer para os amigos, para lembrar este aspecto, um primeiro ponto de vista. Nós temos nossas falhas, mas o Cristo não nos abandona por causa disso. Pedro entendeu isso, escreveu muitos anos depois, talvez algumas décadas depois, que o amor de Jesus cobre a multidão dos pecados. Então, aqueles de nós que nos sentimos mal por errarmos aqui, por termos errado ali e acolá, nós temos que ter essa certeza de que Cristo nos olha com um olhar carinhoso e espera ou pede de nós isso. Apacenta as pessoas, acalme as pessoas que o rodeiam. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ligado a isso, e depois disso, um fenômeno muito maravilhoso aconteceu, chamado Pentecostes, né? Que é atribuído aos antigos, usa uma expressão que também muitas liturgias modernas utilizam, a expressão Espírito Santo. Ora, nessa figura da Trindade, temos Deus Criador, temos Jesus, o modelo e guia, que moldou o planeta e é o nosso modelo e exemplo de amor e caridade e conduta, e atitude, sentimento e pensamento em todos os instantes, desde eras remotas há 4,5 bilhões de anos atrás, abraçando espíritos de pontos distantes do universo que vieram aqui também aprender e dar sua contribuição aos espíritos aqui, miscigenando aprendizados do processo de convivência, porque é no processo de convivência que nós crescemos. É este modelo que Deus criou, a dualidade homem e mulher, a dualidade de geração de famílias, o aprendizado com o outro. E Kardec já apontou que um monge isolado em tempos distantes, né, tem muito pouco a contribuir com a sociedade, porque não convive, porque não troca afeto, não troca energia. E Espírito Santo, na explicação espiritualista, são os benfeitores, os espíritos luminares que trabalham na seara do próprio Cristo, que, segundo Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ajudaram, foram os prepostos de Jesus na formação do planeta, na formação das primeiras biologias, das primeiras químicas, que permitiram um processo que chamamos de vida simples, e depois a vida molecular, da vida celular, e depois a vida complexa, que pode abraçar pessoas, espíritos, com o nível que nós temos hoje. Somos espíritos numa faixa da infância. Se pudermos comparar a evolução dos mundos, como Kardec propôs, dos primitivos até os mundos ditosos, passando por provas e expiações, que é o nosso, para os mundos em regeneração, que é para onde estamos caminhando nas próximas décadas, para os mundos ditosos e felizes e até os perfeitos. Nessa analogia, nós estamos aprendendo a engatinhar. Já nascemos, já passamos a fase de sermos um bebê, estamos aprendendo a falar, estamos aprendendo a caminhar, tropeçamos. Não é assim que os bebês aprendem? Engateamos, tropeçamos aqui, caímos acolá, nos reerguemos e vamos tentando firmar o passo numa direção. Nessa metáfora, nessa analogia, é assim que nós nos encontramos. E foi com estes espíritos que estavam no processo da caminhada que Jesus contou para deixar marcado no calendário de todos nós, da vida humana, a sua mensagem. Não foi com o Espírito luminário, não foi com essa simbologia da expressão Espírito Santo, que significam todos os benfeitores. Mas a passagem que queremos dizer, saindo de Pedro, e com Pedro, saindo daquele encontro maravilhoso que tiveram com Jesus, já ressurrecto, no Mar de Tiberias, que contamos agora há pouco, o fenômeno de Pentecostes foi um processo mediúnico maravilhoso, onde todos eles puderam servir de médios, de intermediários, para esses espíritos luminares propagar as suas mensagens, e que, na primeira fala de Pedro, Pentecostes, mais de 3.000 pessoas ficaram tão maravilhadas com a mensagem, que foram convertidas. Ora, convertidas, verter, uma versão. As pessoas têm uma nova versão, portanto, de si mesmas. Isso é a conversão. Isso é estar convertido ao Cristo,
convertido ao espiritismo, é você estabelecer uma nova versão de si mesmo, deixando o velho homem para trás, uma velha mulher nesse sentido para trás, né? As tuas velhas manias, né? E incutindo novos hábitos. E Pedro se sentiu, conta aqui na passagem que está em Atos dos Apóstolos 1:8, né? No seu primeiro discurso, no dia de Pentecostes, deu testemunho e advertiu arrependimento a todos os ouvintes. É uma mensagem muito parecida com a de João Batista, que antes de batizar Jesus, quase envergonhado por batizar o seu próprio mestre, que ele reconhecera de imediato, ele dizia isso para as pessoas: arrependam-se, arrependam-se, façam diferente. Quem tem 2 túnicas, dê uma que não tem. Quem tem alimento sobrando, dê um pouco a quem não tem. Era a síntese da mensagem de João Batista nos dias finais de suas vidas, né? E esses mais de 3.000 foram batizados nesse primeiro encontro, maravilhados com as palavras de Pedro, que estava sendo inspirado por este Espírito Santo, que nós agora estamos interpretando com a luz do Espiritismo, que são os espíritos luminares que trabalhavam para o Cristo. A esse respeito, nós sabemos, com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 495, de uma teoria que é grandiosíssima e mereceria só ela muitas horas de fala e estudo, que é a dos anjos guardiões. É uma das poucas perguntas do Livro dos Espíritos que são assinadas pelos Espíritos. Esta, por São Luís e São Agostinho. Você vê que a turma que assina é uma turma, esses Espíritos santos, né, que atendem a humanidade. E que dizem que cada um de nós tem seu Espírito guardião. Um Espírito superior a você mesmo, evidente, cuja missão que mais o alega é atendê-lo. E quando o Kardec pergunta nessa questão, quando a gente se afasta, significa que ele está afastado de nós? Não, significa que a gente está se afastando, mas ele está sempre pronto para nos responder. E gosta quando é chamado de Santo Agostinho nessa resposta. Eles se sentem felizes e mais plenos quando nós os invocamos, dizendo: meu Espírito guia. E a gente acha, eu cresci de família espírita, conhecendo os guias dos grandes médiuns, o Espírito Camilo, do nosso querido, gigantesco Raul Teixeira, Joana de Ângeles, ora, as 3 vezes Joana na história, imagina a grandiosidade desse espírito, dessa alma feminina, o Divaldo Franco, o Espírito Emmanuel, Padre Manuel de Nóbrega, Públio Lentulus e o Padre Damiano, e uma vida maravilhosa como guia de Chico Xavier, achando que só os médiuns com a faculdade mais ostensiva os têm. E todos nós temos, e essa questão comentada por Allan Kardec, que diz, no seu comentário, a questão 495, a doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender, pelo contrário, é grande e sublime. Ele que diz que nosso anjo da guarda pode estar distante, inclusive em outros mundos, mas a velocidade do pensamento ela não respeita a lei da física da velocidade da luz, dos 300.000 quilômetros por segundo. O pensamento se dirige para onde quer, o vento sopra para onde quer, vem de onde quer, no momento que se precisa. Então, uma oração é capaz de abrir essa chave com esse nosso espírito guia que cada um de nós temos, e cuja missão é nos alertar para a vida, nos incentivar para as boas ações, para o caminho com o Cristo, caminhando ao lado dele, como um dos seus discípulos, que todos nós somos ou fomos convidados a ser antes de encarnar. Isto posto, dando sequência, um outro ponto, um interligado ao outro, de passagens, essa está em João 2, 13, 22, que é: a religião está dentro de você, assim que nós chamamos isso. Vamos deixar aqui Pedro descansar um pouco desses exemplos e lembrar que uma das passagens que muitas pessoas, quase todos nós conhecemos, é Jesus expulsando os vendilhões do templo. Em geral, os levitas, que tinham como função fazer o câmbio, a troca das moedas, pois que no templo em Jerusalém somente uma moeda era aceita. Então, quem vinha de fora com outras moedas tinha que fazer a troca ali, né? E ali já se vendiam produtos que eram, ou animais que eram usados nos sacrifícios.
As pessoas mais pobres podiam usar pequenos animais, como pombas, pequenos pássaros específicos. A classe média podia usar as tradicionais ovelhas, e os mais ricos mandavam sacrificar até bois e vacas nesse sentido. Então havia um comércio muito intenso já na beira do templo, dentro do templo dos seus portões. E Jesus, numa passagem conhecida, vai e diz que aquilo não deve ser feito. A casa do Pai não é uma casa de comércio, não é uma casa material. E a passagem é muito conhecida. E então seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da tua autoridade para fazer isso? Os sacerdotes que saíram para ver a confusão ali que estava acontecendo, Jesus fez isso com muito carinho, mas com muita energia. Perguntaram: com qual autoridade você faz isso? E ele diz: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos, foi Herodes quem construiu, né, para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? E o Evangelho de João conclui, no item 21. Mas o templo ao qual ele falava era o corpo. Veja que interessante. Eles concluíram, isso está no Evangelho. O templo que Jesus se referia era o corpo. Então, nesse sentido, nós não precisamos de edificações materiais específicas para falar com Deus. Aliás, uma música do poeta Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, né? E segue a poesia, Jesus fazia menção a isso e dava a ele mesmo provas de como ele fazia para falar com Deus, que eram as suas orações, em geral, saindo um pouco do grupo, caminhando um pouco para dentro do deserto. Jesus passava a noite em oração. Nós temos alguma dificuldade em entender isso, e para muitos de nós a oração é um conjunto de pedidos que nós fazemos para o Pai, o Criador, nos ajudar. Né? E às vezes alguns minutos bastam, porque nós encerramos todo o pedido em poucas frases. Em geral, nós queremos pouca coisa, né? Só que nós não temos problema, temos toda a saúde do mundo e, quem sabe, toda a condição econômica para viver bem. São pedidos muito simples de serem atendidos, né? Esta brincadeira que estamos fazendo aqui com as petições que fazemos em nome da oração. Mas a oração também é este canal de comunicação direta com o Pai, como Cristo tinha, né? Um momento único e específico. Então, as orações feitas por Jesus no Monte das Olivas, das Oliveiras, da onde se processavam as azeitonas, e o Getsemane, que eram aquelas máquinas de moer as azeitonas para fazer o azeite vendido nos templos em Jerusalém, para muitos usos, né? Desde a queima das lamparinas até os ungüentos medicamentosos e outros usos religiosos no próprio templo. Era um produto altamente consumido por quase todos, girava a economia muito em função daquilo. E Jesus orava debaixo daquelas árvores. Nós já citamos aqui, que citamos em outras ocasiões, os evangelhos de Chico Xavier feitos embaixo das árvores, acho que é o abacateiro, especificamente durante a primeira fase ali do Centro Espírita lá em Luiz Gonzaga, se não me engano. Né? Então, esse aprendizado de que nós somos o nosso próprio templo neste sentido. Né? É evidente que um ambiente que nos prepara, alguns de nós adoramos entrar quando vamos fazer turismo em alguma cidade, entrar nas igrejas conhecidas, nas catedrais, porque o silêncio, a paz que ela nos invoca, mas nós temos que aprender que o silêncio, a paz também é interior, primeiramente. Podemos fazer isso no meio da confusão do centro de uma cidade, do nosso trabalho, num sinal fechado no trânsito, em poucos segundos. Né? É a paz que vos deixo, né? Jesus, é a paz que ele tinha. Então, a paz que nós podemos implementar na vida é a paz que nós vibramos de dentro para fora. Este é o poder da oração e desse exemplo que, como completa João nessa passagem do Evangelho, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, o próprio corpo de Jesus, nesse sentido. Né? Então, nós temos em Jesus, quando vibramos pensando nele, esse potencial de exercer a eclesia, que é a palavra que dá origem à palavra igreja. Então, não há necessidade específica de irmos a um templo para orar, de irmos a um templo para receber bênçãos ou benesses. Podemos fazer isso
em qualquer instante, em qualquer lugar. Se necessário for, como fazia Jesus, afastava-se um pouquinho do burburinho, da confusão, para ter um pouco mais de calma, mais de paz. Algumas vezes sozinho, outras acompanhadas de alguns discípulos, como conta Amélia Rodrigues, em diversas passagens. A relação, portanto, de Jesus com Deus, através da oração, é também um aprendizado, um outro ponto de reflexão que queremos trazer aqui. Porque nós, muitas vezes, ou muitos de nós, falamos do Criador como Deus e culturalmente, historicamente, nós misturamos isso. Né? A quem que eu peço? A Jesus ou a Deus? E ficamos quase como crianças perguntando a quem devo recorrer. Isso é natural. Quando nós lemos a obra citada aqui de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, Caminho da Luz, que Jesus recebeu aquela massa, como diz a doutora Marlene de Nobres, saudosa, a massa disforme em que ele pôde trabalhar com a sua grandiosidade a formação do planeta com os Espíritos Santos, com os prepostos de Jesus, trabalhar desde aquela concepção, é como se estivesse dizendo que Jesus é o criador do processo de vida. Sim, de fato. Né? Mas ele fez isso em nome do Pai. E essa relação dele com Deus nos dá uma dimensão que vale uma reflexão sobre esse próprio Deus, ou a Deus, nesse sentido, né? A Criadora, ou Criador de todas as coisas. Frases de Jesus sobre isso para a gente refletir. No Evangelho de João também, 5,19, ou 7,16, e outras passagens. Então, lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho, ele, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, que ele vê o Pai fazendo, numa das traduções. Que tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Olha que interessante. Jesus dizendo que o poder que ele tinha não era especificamente dele, mas o fora dado pelo Pai. E ninguém vai ao Pai senão por ele, Jesus. Porque é o Espírito mais preparado para ensinar nós aqui, as crianças que estamos engatinhando, né, a ampliar as nossas consciências, buscando entender pouco a pouco o que é exatamente essa força, essa inteligência suprema que nós estudamos na questão primeira de Livro dos Espíritos. E muitas vezes, confesso que já fui arrogante de saber, nossa, eu sou espírita. Eu sei que a gente pergunta que é Deus e não quem. E isso faz toda a diferença. Ora, que diferença moral fez na minha vida se eu não sei aplicar esta diferença? Primeiro que se eu estou me achando melhor do que os outros, já fez uma diferença negativa. Né? Porque a melhor diferença que faz é aquela que nos torna mais humilde, né? Mais generoso também com os companheiros das demais religiões, ou os que pensam diferente. Nós vamos ampliando nossa consciência para tentar entender esse Deus Criador, essa inteligência suprema. E Kardec sabe como era, pergunta naquela questão de dos Espíritos a 621, onde está escrita a lei de Deus? E é a segunda resposta mais curta de todo o livro. A resposta é na consciência. A resposta mais curta é a 4 questões à frente, a 625. Qual é o modelo e guia para a humanidade? A resposta, Jesus. Uma palavra só resume todo o aprendizado. Mas essa da consciência, Kardec torna a perguntar na questão A, 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser a ela revelada? Ou seja, se nós já temos a lei de Deus dentro de nós, para que alguém precisa revelar? E a resposta, ele, o homem, a esquecera e a desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. O nosso caminhar na matéria, encarnados, nas tentações mundanas, nas coisas mundanas, nos afastam, muitas vezes, de uma trilha que deveríamos seguir. É este o sentido de que nós desprezamos e esquecemos. Assim são as provas e expiações. São feitas para nos lembrar a nossa atitude. Quantos de nós, cristãos, espíritas, de maneira geral, e outros religiosos, não passam a vida dizendo assim, ora, quando eu tiver melhor condição financeira, emprego, minha família mais estável,
Eu vou ajudar num trabalho voluntário. Eu vou ajudar nas periferias, dos rincões do nosso país, pessoas que passam fome. Quando eu tiver as condições adequadas. E vamos adiando, e vamos desprezando que as condições adequadas são sempre o aqui e o agora. No Livro dos Espíritos diz que uma sociedade civilizada, ninguém deveria passar fome. E no ano pós-pandemia, e ainda pandêmico, as famílias passando fome são muitas. São aos milhões. E a necessidade de nós entendermos nosso Pai Criador, a inteligência suprema, ampliando a nossa consciência, como diz Allan Kardec na questão, através de Jesus, que diz: amai os pequenos, os mais simples, porque eles são bem-aventurados, os pobres de espírito, os humildes de coração, os mansos. Jesus escolheu, exatamente como diz Joana de Anjos, também Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, os seres que mais tinham seus problemas para estar com eles, curá-los. Aqueles que conseguiam chegar perto da sua túnica, mesmo aqueles que não conseguiam chegar perto e eram curados pela proximidade, e aquelas multidões foram se, né, aumentando com o passar dos 3 anos, e Jesus começou a anunciar os milagres que certamente já fazia antes, mas pedia, como diz Amélia Rodrigues por Divaldo, em alguns livros, como Primícias do Reino, O Trigo de Deus, e na série da Amélia Rodrigues, que ele, como médico, sempre fora, pedia para que não fosse anunciado que ainda não era a hora. Se ele, com 17 anos, 18 anos, já se espalhasse a notícia que ele curava as pessoas, não seria Jerusalém o foco no final, todo mundo ia para lá, para Nazaré, pequenina cidade, na montanha, né, com as casas de pedra e areia. Uma outra passagem de João, respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Deixando claro, na sua humildade, com todo o poder que ele tinha, que era Deus que permitia que tudo aquilo fosse feito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, Jesus dizendo. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus, nesse sentido, nessa passagem, está em João 8:26, era o médium de Deus, porque ele é Christos, como diz Haroldo Dutra, né? Um espírito que já atingiu esse estado de perfeição, que não precisa mais intermediários para compreender Deus. Ouvia, via e dizia aquilo que via e que ouvia, dessa inteligência suprema. A gente não consegue entender isso ainda. E na nossa cabeça, na minha limitação pelo menos, é como se imaginasse uma outra figura paterna, né? como a gente imaginava antigamente, como criança, Deus sendo um senhor de idade, de barbas brancas, longos cabelos brancos, dizendo algo a Jesus. Porque é a maneira sutil, pequena, limitada, que nós fazemos para entender uma passagem tão grandiosa. Mas não é assim essa figura de linguagem. Né? Não é assim que Deus se apresenta. A gente ainda tem que ampliar muito a consciência para entender essas passagens. Para fechar essa questão, outra que está em João 12, porque eu não tenho falado por mim mesmo, diz Jesus, mas o Pai que me enviou. Este me tem prescrito o que devo dizer e o que devo anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Veja, eu li 4 passagens distintas, com Jesus falando coisas semelhantes, né? Ele sendo intermediário de Deus, a inteligência que cria os universos, toda a vida abundante, cósmica, né? E que está dentro de nós, como forma da nossa consciência. Raul Teixeira dizia algo maravilhoso, físico que era e educador que também era, que Deus é imanente, está dentro de nós, e é transcendente, está fora de nós em todas as coisas. Né? Isso é tão maravilhoso. E confesso que, apesar de ler e me emocionar com as passagens, fico imaginando
Como será que é entender Deus? Né? Veja a grandiosidade disso. E isso, às vezes, nos distancia, como assim, puxa, eu não entendo muito a figura de Deus, então eu vou só falar com Jesus mesmo. Mas não é nesse sentido, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o dizer do Cristo. Então a gente vai compreendendo Deus pouco a pouco, com a humildade de se reconhecer que nós muito pouco sabemos. O fato de perguntarmos que é Deus ao invés de quem, só despersonifica o que é bom, para imaginar que, como as crianças imaginam, que é o Papai Noel, né, na figura branca, de cabelos brancos, né, nesse sentido. É um assunto ainda infantilizado por nós outros. É o nosso Criador que está presente em nós. E Deus, através do amor de Jesus, cobre a multidão dos pecados, como disse Pedro, disse anteriormente. Então, entender Jesus é entender a pouco e pouco e paulatinamente todo o poder do Criador em nossas vidas. E Jesus dizia que nós podíamos fazer o que ele fazia e mais. Poder fazer brilhe a nossa luz. Ora, nós temos esse potencial. Então nós temos a vida para ser vivida e aprendida. E as maiores virtudes só são conquistadas quando nós vencemos os maiores sofrimentos. Então nós temos que dizer, quando algo nos dói, quando algo nos faz sofrer, Deus, Criador, obrigado. Porque essa oportunidade que eu precisava para avançar um pouco mais. Porque se eu tenho tudo em ordem em relação à matéria, emprego, renda, etc., eu costumeiramente me afasto da missão que eu tenho, que é de aprender a amar as pessoas, aprender a amar o outro. Então são nas dificuldades vencidas é que nós galgamos um degrau mais. E na coletividade das pessoas que formam o planeta, que estão no planeta, esses degraus, quando sendo galgados, é que vão transformando o próprio planeta do mundo de provas e expiações para a regeneração. Assim como nós já fizemos, transformando com a ajuda das Pleiades, dos espíritos que de lá vieram, ou especialmente da constelação de Cocheiro, de Capela, que vieram para cá, e nós pudemos aprender com eles todos a sair do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. E agora é chegada a hora, como diz o último livro de Valdo Franco, de reencarnar em espíritos que estão já à nossa frente, já são adultos, outros que já venceram uma série de dificuldades que para nós ainda são as dificuldades a serem vencidas, e estão reencarnando para ajudar a fazer avançar toda essa coletividade de espíritos que nós fazemos parte, para um degrau mais. Então não é o fato de ter ou não uma religião que nos faz avançar, é o fato de ser alguém que ama e vence as dificuldades que nos faz avançar. Então, diante de uma dificuldade, este novo cristão, este espírita do século XXI, dá bênção, porque sabe que a dificuldade vencida, ora, é a dificuldade vencida que nos faz avançar. Divaldo conta uma história maravilhosa, que ele estava adoentado, para resumir, para a função do tempo, e Joana de Ângeles diz, Divaldo, está indisposto, né? Pode ir trabalhar, Seara ali, ele que nunca deixou de fazer isso. E ela recorda da vida de Francisco de Assis. Você sabia, Divaldo, que Francisco de Assis tinha princípio da lepra? Sim. Câncer, tumores. Nunca deixou de amar, nunca deixou de plantar, de semear, de sorrir. Ora, quando o Divaldo contou aqui, eu pensei, meu Deus, esses espíritos maravilhosos que passaram pela Terra em nome de Jesus, todos eles tiveram uma vida que foi muito difícil. Chico Xavier, perseguido quase que a vida toda, amaldiçoado por muitos, a vida toda, traído por tantos, toda a vida, com as suas
dificuldades também orgânicas que carregou durante toda a vida, com limitações financeiras muito específicas, que faziam contar pequenas histórias para alegrar as pessoas, quando ele pedia que algum espírito pudesse ajudá-lo a ganhar na loteria, e ele brinca, mas nunca me ajudaram, né? Mas para que ele fosse até um pouco mais humano, próximo das pessoas, e tão grandioso que ele era, quanto mais grandioso, mais dificuldades passou. E o exemplo maior disso é o próprio Jesus, que foi traído até pelos seus mais próximos. No entanto, nunca os abandonou. Pentecostes, eles criando a primeira ONG de Centro de Notícia, que é a Casa do Caminho, juntos, acompanhados, e Jesus sempre mandando cada vez mais espíritos que perseguiram Jesus, como Saulo, a transformação em Paulo, como Estevão, morto por Paulo e sendo depois seu guia, que inspirava as epístolas todas, e foram ajustando a convivência dos cristãos. Ora, isso tudo nos faz olhar para o céu e agradecer o pouco que temos, o pouco que somos, pedir condições para avançar mais, dizendo: estamos prontos para enfrentar os desafios da vida, as dificuldades. Que as orações também possam ser cravejadas com estes dizeres, ao invés de pedir somente ao Pai que um novo emprego ou a felicidade no casamento, que eu possa pedir que eu vença minhas limitações, porque a felicidade está em mim e não no outro. A felicidade está em mim e não no emprego, numa renda, num bem material. E quanto mais dificuldades eu tiver e mais fé passar por elas, mais degraus eu caminho em direção ao Pai, ao Criador, através de Jesus. E a doutrina espírita nos ajuda a enxergar isso. Que por séculos nós reencarnamos sem enxergar isso, ou desvirtuando a mensagem. Muitos de nós já fomos apaixonados pelo Cristo em vidas anteriores e matamos em nome dele, nas cruzadas, nas inquisições. E hoje sentimos as dificuldades e perguntamos: mas por que minha vida é tão difícil? Ora, porque você pediu. Porque sabendo, livre da carne, são essas dificuldades que vão te fazer avançar e te colocar no prumo, na direção onde cada um deva caminhar. Eu tenho uma coleção de passagens, mas vamos ficar por aqui por hoje, para poder agradecer a todos vocês as reflexões, peço desculpas pelas reflexões que fizemos aí brevemente. Deus está querida, Deus querido, querido, estamos aqui à disposição de todos. Muita paz. Muito obrigado, Daniel. Nós ficamos felizes com as reflexões e queremos que possam nos ofertar outras vezes os conhecimentos do nosso querido, amado Mestre Jesus, das suas passagens pela Terra, onde nos orientou há quase 2000 anos, em 3 anos e até hoje. A parte é fantástica do amor e da caridade junto ao próximo. Obrigado, sempre à disposição. Sempre que quiserem, farei sempre o meu melhor para trazer algo que nos ajude todos nós a refletir. Tem alguém? Aí. Tá sem áudio, Esther? Microfone. Esther, isso. Quando estamos ao vivo, sempre alguma coisa acontece. Daniel, muito obrigada. Foram ótimas as suas reflexões. E o convite fique aberto. Quem sabe você vem até a nossa casa, passar uns dias aqui com a gente, nos trazer outras reflexões a respeito de Jesus. É muito bom ouvir sobre ele. Muito obrigado. Vou estar sempre à disposição, viu? Sempre, sempre. Nós que agradecemos, em nome do SEAC, dos trabalhadores, da diretoria, nosso agradecimento, nossa gratidão. Agora, obrigado.
a oração final. Nos preparemos, então, para esse momento final dos trabalhos de hoje. Acolha a todos nós, meu Pai, filhos que caminham de forma lenta ou de forma apressada, filhos que erram e que acertam, filhos que esperam, com a luta, um mundo melhor para dentro do seu coração. Agradecemos, Pai, a presença de Jesus em nossas vidas, que com seu Evangelho abriu caminhos que nos levam a um mundo melhor, caminhos que nos levam a uma alegria verdadeira e não a alegria artificial que a vida nos mostra. As palavras de Jesus, nos momentos de agrura, elas nos alimentam, nos fazem crescer, nos fazem entender melhor o que é amar ao próximo. Pai, todos os dias pela manhã, é importante aquela primeira respiração. É lá que nós sentimos a sua presença, como sentimos a sua presença em todos os momentos da nossa vida. E é sempre assim, nosso corpo alimentado todo sempre pelas palavras de Jesus. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Queremos agradecer a todos os amigos presentes e falar que todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos sempre recebendo um companheiro, trazendo uma palavra amiga, reflexões para o nosso dia a dia. E que em breve nós estaremos de volta com a nossa casa aberta, se Deus quiser, né? A pandemia está na nossa cidade diminuindo, então quem sabe em breve a nossa casa estará de novo, recebendo a todos os nossos amigos. Nossa gratidão a todos e esperamos vocês na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigada. Obrigado a todos.